Bíblia diz que o anjo tirou uma brasa viva do altar com Antenais, tocou no lábio de Isaías e purificou o seu pecado. Aleluia! Essa brasa, ela purifica a nossa vida. Essa brasa, ela purifica o nosso pecado. Essa brasa, ela chega e aviva a nossa vida. Aleluia, aleluia. Brasa, brasa, brasa. Irmão, eu contemplo até. Eu acredito que os irmãos que já moram no sítio sabem que é uma tenaz, é uma aspa. Eu contemplo o anjo pegando assim uma brasa e tocando no lábio de Isaías. Aí depois Isaías, a voz dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora Isaías purificado, agora Isaías cheio da presença diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque esse eis-me aqui, lá de Isaías 6, tem dois sentidos. Tem a chamada de Isaías e também tem a chamada de Cristo. Aleluia, Cristo dizendo: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E também, amados, Mateus capítulo 3, quando João Batista está batizando, ele diz: olha, eu batizo com a água para o arrependimento, mas vem um que é maior do que eu não sou digno nem de amarrar a tua sandália. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E lá em Levítico 6:15 vai dizer: o fogo arderá continuamente no altar. Se tem brasa, tem fogo. Se tem brasa, tem restauração. Sabe por que, amado, que nós estamos aqui? É porque aquela brasa viva tirada do altar tocou em nós. Nós fomos chamados. Nós fomos chamados. Sabe por que, amado, que quando o pecador chega na porta e já começa a se aquebrantar, é porque tem brasa viva no altar. Tem brasa viva no altar. E onde tem fogo, onde tem brasa tem restauração de vida. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Segundo ponto, nós vemos aqui peixe. Primeiro ponto para restauração foi brasa. Segundo ponto para restauração é peixe. Se você for ver peixe, amado, vai falar de multiplicação, mas peixe aqui eu quero falar de, aleluia, uma verdadeira identidade. Oh glória, porque peixe simboliza o símbolo do cristianismo. Teve um momento na igreja que a perseguição era tão grande que ele não tinha o prazer de chegar um para o outro e dar paz, mas ele desenhava uma banda de um peixe tipo um arco, e o outro desenhava outro arco, e ele se abraçava e se alegrava na presença de Deus. Aleluia. Porque, amados, porque o verdadeiro cristão, ele tem o prazer de estar junto do seu irmão. O verdadeiro cristão, ele tem o prazer de dizer: eu tenho uma identidade de Cristo, eu tenho uma identidade, eu sigo aquele que me chamou. Ai, de braço e de beca. Aleluia. Imagina aí, amados, em meio a uma perseguição, eles tinham um código entre eles. Ele desenhava um arco, só um lado. Aí o outro entendia, desenhava o outro, mas quem estava de fora não entendia aquela alegria.
Porque muitas das vezes quem está de fora não entende a alegria que o crente tem. Muitas das vezes quem está de fora olha e diz: por que é que aquele povo é tão feliz? Por que é que aquele povo muitas das vezes passando luta e está desempregado, mas é louvor na tua casa, é glória a Deus, vai para a igreja direto? É porque a nossa alegria vem do Senhor, a nossa alegria vem dele. A nossa alegria vem dele. O mundo pode achar que é alegre, mas é uma alegria passageira. Mas o povo de Deus é diferente. O povo de Deus, ele tem uma alegria permanente, uma alegria inexplicável. Porque, amado, não sei vocês, mas quando eu estava na bagaceira que eu era do mundo, o inimigo pelejava para destruir, tentei suicídio 3 vezes, porque eu não tinha alegria. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor, eu entendi que a presença do Senhor vale mais do que todas as coisas. A alegria do Senhor, a Bíblia diz que é a nossa força. Aleluia! Às vezes o mundo não entende. O apóstolo Paulo tem um espinho na carne. Orou 3 vezes ao Senhor me dá. O Senhor diz: a minha graça te basta. Quem tem a graça tem tudo. Quem tem a graça tem tudo. Não te preocupa não, quem tem a graça tem tudo. Eu não sei como você chegou aqui, mas a graça do Senhor te basta. Porque no tempo certo o Senhor vai entrar com providência. Então permaneça na presença dele. O peixe traz restauração. Aleluia. Porque, meu Deus, vai ter também multiplicação. E quando tem multiplicação, aí é que nós se alegramos. O crente é alegre, mas a gente com multiplicação. Aleluia. Aleluia. E o terceiro ponto, para uma vida restaurada, para uma vida transformada, é o pão. É o pão. Pão simboliza a palavra. Pão simboliza a palavra. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. O primeiro ponto, amado, estava lá a brasa viva. Não era a brasa apagada, estava uma brasa viva. O segundo ponto, estava lá o peixe. Alegria, multiplicação. E estava lá o quê? O pão. Aí eu lendo esse texto, eu digo: mas Senhor, o pão, o Senhor faz me levar nos 2 estágios. Que o profeta Amadel de Deus passou. Quando fala em pão, o Senhor vai me levar aos 2 estágios que o profeta Elias passou. No primeiro estágio, você vai ver em 1 Reis capítulo 17, o versículo 3 e o 6. Nós vamos ler esse versículo e diz assim: retira-te daqui e vai para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberei do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustente. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto do ribeiro de Querite, que está diante de Jordão, e os corvos traziam pão
e carne. Os corvos traziam o quê? Pão e carne. Os corvos traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Aí eu fico imaginando, esse primeiro estágio de Elias, ele estava bem diante de Deus. Elias estava bem, ele ouviu a voz de Deus. Deus disse: eu já ordenei os corvos que te sustentam. Ou seja, irmão, tem o que ali? Pão, palavra. A palavra não é só para quem está desanimado, triste. A palavra também é para quem está vive, porque enquanto mais palavra, mais alimento, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Eu fico triste às vezes quando eu vejo, amado, graças a Deus que aqui não tem. Aí eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que prega, irmão, que não gosta de culto de doutrina. Eu digo: mas Senhor, enquanto mais a gente vem para o culto de doutrina, mais aprende para repassar para as pessoas. Nós estamos recebendo alimento, estamos aprendendo para repassar para as pessoas. Elias estava bem. O Senhor fala com Elias: ó, vai para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te sustente. Aos corvos que fazia pão de manhã e carne, e à tarde pão e carne, e ele bebia do ribeiro. O primeiro estágio de Elias, um dos alimentos era o quê? Pão. Da onde era esse pão? Porque tem cara que diz, tem pregador que diz que o povo foi da padaria. Diz: mas esse pão é pão do céu. Esse pão é pão do céu. O salmista disse: e o povo comeu pão dos anjos. Esse pão era um pão diferente. Esse pão era um alimento diferente. Mas o segundo estágio de Elias, nós vamos ver no capítulo 19, versículo 4 ao 8. O segundo estágio que ele passou, semelhante ao outro, mas aqui Elias estava desanimado, fugindo, se escondendo de Jezabel. Capítulo 19, versículo 4. E ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou, disse: levanta-te e come. Quem foi que tocou nele? Um anjo. Diz: levanta-te e come. Irmão, ele estava tão desanimado que no versículo 6 diz: e olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar. Agora eu fico imaginando, o primeiro estágio, quem foi que trouxe alimento? Um corvo. Corvo dá no mesmo de urubu. Ao segundo estágio, quem é que vem? Um anjo. Porque o primeiro estágio, a fé estava lá em cima. Oh glória, se aparecesse com aquele irmão que aparecesse, se foi Deus que mandou, eu recebo. Mas agora o Senhor certamente disse: se eu mandar o urubu, ele vai matar o urubu, mas não vai receber. Eu vou mandar um anjo. Sabe por quê? Porque tem momentos na nossa vida que nós estamos lá em cima na fé. Tem momentos na nossa vida que nós dizemos: Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Mas tem momentos que a gente diz: Senhor, chega aqui.
Aí o Senhor não desiste de mim nem de você. Aleluia. O Senhor, Ele não desiste de nós. Ele manda o anjo. Acorda, Elias, está aqui pão. Elias comeu, bebeu e deitou. Mas o versículo 7, oh glória, aí eu fico imaginando, se fosse o povo, já tinha ido embora, mas o versículo 7, o anjo, ele insistiu com Elias, porque tem momentos que Deus insiste com nós bata aquele som, não sei se eu vou para a igreja hoje, vá para a casa do Senhor, vá buscar refúgio, vá se fortalecer, rapaz. O versículo 7 diz: e o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Aleluia. Eu acredito que essa segunda vez foi como uma flecha no coração de Elias, foi como uma injeção de ânimo no coração de Elias, porque a Bíblia diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias. E que comida? Um pão e água. Eu fico imaginando, Senhor, que pão é esse? Com a força daquela comida caminhou 40 dias. Ou seja, irmãos, quando Deus ele fala ao nosso coração, quando Deus anima a nossa alma, nós se levanta para caminhar mais uma milha, para caminhar com a força daquela comida. Caminhou 40 dias até o Monte Horebe, monte de Deus. Oh glória! Que pão é esse, irmão? O pão vivo que desceu do céu. Aquele pão, quando nós estamos desanimados, o Senhor sacode e diz: levanta, bata a poeira, não desista, não pare, caminhe que eu estou contigo na peleja, eu te escolhi para uma grande obra. Oh, aleluia. E eu fico, amado, meditando: Senhor, no dia de hoje não é diferente. Porque você pode querer animar alguém de qualquer jeito, não consegue. Agora, quando você traz um versículo, quando você traz uma palavra vinda do alto céu, aquela pessoa recebe e diz: muito obrigado, porque com a força dessa comida eu vou caminhar 40 dias. Aleluia. Deus é fiel. E voltando para o João, onde nós iniciamos, capítulo 21. E logo que desceram para a terra, viram ali brasa, um peixe e um pão. Aleluia. Jesus, ele queria restaurar a vida dos discípulos, porque nós sabemos, amado, que Pedro, principalmente Pedro, ele estava triste porque tinha negado Jesus. Pedro, estava desanimado porque quando Jesus ressuscita diz: diga aos discípulos e também a Pedro. Pedro estava desanimado. Pedro estava desanimando os outros, porque os outros tinham Pedro como uma referência. Mas Jesus não desiste. E no mesmo capítulo, a partir do versículo 15,
Jesus disse: Pedro, tu me amas. Uma vez: Pedro, tu me amas. Segunda vez: Pedro, tu me amas. Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. A terceira vez disse: Pedro, tu me amas. Pedro se entristece e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Jesus disse: Pedro, eu estou dando uma nova oportunidade, porque eu não desisto de você. Pedro, interessante mais que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi 3 vezes que Pedro disse: Senhor, eu te amo. Aleluia. Esse é o Deus que restaura a vida. Esse é o Deus que não desiste de mim e de você. Esse é o Deus que vê tanta luta que nós passamos, Ele dá uma injeção de ânimo, um pão vivo descido do céu para animar a nossa vida. Aleluia. Com a permissão do pastor. Aleluia, irmão, vamos ficar de pé. Oh glória. Vamos ficar de pé porque tem brasa, tem peixe, tem pão. Tem brasa, tem peixe, tem pão e tem alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Louvado seja Deus. Adore o Senhor. Adore Ele como se fosse a última adoração, como se o Senhor viesse hoje. Saia daqui diferente, saia daqui renovado. Oh, aleluia. Receba a da paz do céu. Recebe renovo da paz do céu hoje. Orabaço e debecai. Alai de braço e debecalabiacé. Oh, aleluia. Tem brasa, tem brasa, tem brasa. Tem avivamento sobre a tua vida. Quem sabe você está com uma lamparina só fumegando, mas o profeta Isaías diz que a cana trilhada não se quebrará, nem se apagará. O pavio que fumega, o acendedor de lamparina está aqui. O Espírito Santo sopra. Deu errado sua pesca a noite toda, não teve e agora o seu amanhã parece Deus é fiel, Deus é fiel. E o que tenhas fazer é largar as redes e parar. Meu Deus, meu Deus. Deu errado, Receba a da paz do céu. pois era ali que você Então você vai sair daqui cheio da presença. mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo tudo na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar. É o teu barco emprestado, e depois do culto ele chama pra voltar exatamente pro
mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai subir terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país. Voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi. O que até agora não deu certo, se prepara pro milagre que acabou de começar. Tu vai ouvindo aí Jesus chegando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto já surpreende Senhor, sopra o vento nesse lugar, o vento do Espírito, o vento renovador, o vento renovador. Tem brasa, tem peixe, tem pão. O pão vivo que desceu do céu está aqui. Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Caralho, de braço e de becai. O rebão de braço e de becai. Recebe retorno da parte do céu. Depois do culto você não vai parar. Você não vai desistir. Você vai caminhar mais uma milha. Tanto espera. Essa luta não é o fim. Você vai voltar. Essa luta não é o fim. Exatamente pro mesmo lugar. Deus sopra essa noite. Eu já sei até o nível que tu vais cantar. Falai de braço e de palavra certa. Apenas adore e diga: Senhor, me dê retorno para minha vida. Respira. Recebe renovo. Recebe renovo. Recebe renovo. Tu não vais parar. É com a força dessa comida, é com a força do Senhor, é com o pão vivo que desceu do céu, que traz esperança sobre a tua vida. Alai de braço e de becar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa o barco, continue na caminhada, continue na caminhada. Espírito Santo da verdade. Oh, aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Quem pode adorar a Deus, irmãos? Quem pode adorar o